O telefone ficou mudo na minha mão, mas o eco das palavras do meu filho, Ricardo, parecia preencher cada canto da minha sala de estar. E olha que a minha sala é grande, grande o suficiente para abrigar umas 3 famílias com conforto. Mãe, a gente vai fazer uma coisa mais íntima esse ano. Só eu e a Camila. O nosso primeiro Natal de casados, entende? Eu entendia perfeitamente. A palavra íntima era só um jeito bonito de dizer: você não está convidada. Camila, a nova esposa dele, 20 e poucos anos, um sorriso que não chegava nos olhos e uma fome de status que eu reconheceria a quilômetros de distância. Eu já tive aquela fome. A diferença é que eu construí meu império com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, enquanto ela só queria o atalho dourado que o sobrenome do meu filho oferecia. E eu, a arquiteta de tudo aquilo, a mulher que virou noites para que Ricardo tivesse do bom e do melhor, estava sendo descartada como uma peça de mobília antiga. Fiquei ali, sentada no meu sofá de couro italiano, olhando para a árvore de Natal de 4 metros de altura que os decoradores tinham acabado de montar, perfeita, cheia de luzes e enfeites de cristal que custaram mais do que o primeiro carro que eu dei para o Ricardo. Uma árvore de Natal para ninguém. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. Meu olhar passeou pela sala, pelos quadros caros na parede, pelo tapete persa, pelas janelas imensas que davam vista para o meu jardim impecável, lá nos altos do Morumbi. 7 milhões de reais de silêncio e solidão. Foi nesse momento, com o gosto de fel na boca, que a ideia nasceu. Não foi um trovão, foi mais como uma fagulha fria e perigosa. Se eles queriam um Natal íntimo, eu lhes daria o oposto. Eu faria um Natal tão grande, tão barulhento, tão espetacular, que a celebraçãozinha medíocre deles pareceria uma piada. Eu convidaria todo mundo. E quando digo todo mundo, quero dizer todo mundo que importava no nosso círculo. Todos os amigos que eles queriam impressionar, todos os contatos de negócios que Ricardo precisava, toda a alta sociedade paulistana que Camila tanto sonhava em conquistar. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. Peguei meu celular. A mesma agenda de contatos que construiu meu negócio imobiliário seria agora a ferramenta da minha vingança. A primeira ligação foi para o buffet mais exclusivo de São Paulo, aquele dos Jardins que tem uma lista de espera de 6 meses. Cláudia, querida, sou eu, Verônica. Preciso de um milagre para a véspera de Natal. Houve uma pausa. Eu sabia que ela ia dizer que era impossível. Verônica, você sabe que... Ela começou. Cláudia, eu a interrompi com a voz mais doce e firme que consegui produzir. Dobre o preço. E eu tenho aquele contato no consulado que você estava precisando para o seu filho. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Considere feito, Verônica. O que você vai querer no cardápio? E foi assim, ligação após ligação. O florista, a orquestra de câmara, o barman premiado, dinheiro e influência. As duas coisas que eu tinha de sobra movem montanhas. Ou, no meu caso, constroem uma festa de Natal inesquecível em menos de uma semana. Enquanto a casa se transformava num cenário de filme, eu me sentia viva de uma forma que não sentia há anos. Cada arranjo de flores, cada taça de cristal alinhada, era um pequeno ato de guerra. Eu não estava decorando uma casa, estava montando um palco. O palco onde a humilhação do meu filho e daquela garota seria a atração principal. Os convites foram enviados digitalmente, com um design elegante e uma frase simples. Verônica convida para uma celebração de Natal inesquecível. Eu não precisava dizer mais nada. A fofoca faria o resto do trabalho. E fez. Meu telefone não parava de tocar. Verônica, que surpresa maravilhosa. Mas e o Ricardo? E eu respondia, com uma voz ensaiada de mãe compreensiva. Ah, querido, ele e a Camila queriam algo mais reservado esse ano. Juventude, sabe como é? Mas eu não podia deixar meus amigos sem uma festa. Cada palavra era uma pequena pá de terra que eu jogava em cima da reputação social que eles tanto queriam construir. A noite chegou. Vesti um vestido de veludo vermelho, joias discretas mas caríssimas, e desci a minha escadaria de mármore como uma rainha inspecionando seu reino. A casa estava deslumbrante. Luzes douradas por toda parte, o cheiro de pinho e canela no ar, o som suave da orquestra tocando músicas natalinas. As pessoas chegavam, empresários, socialites,
artistas, todos me cumprimentando, elogiando a festa, os olhos cheios daquela curiosidade maliciosa. Onde está o menino de ouro? Eles pareciam perguntar sem usar palavras. Eu sorria e circulava entre eles, a anfitriã perfeita. Soltava uma frase aqui, outra ali. Camila é uma moça tão simples. Acho que uma festa como essa a deixaria assustada. Ou, Ricardo está numa fase de se redescobrir. Acho importante dar espaço a ele. Eu era a mãe magnânima, a matriarca abandonada, que apesar da dor, abria sua casa e seu coração para os amigos. Eles engoliam tudo. A compaixão nos olhos deles era a minha vitória. No meio da festa, pedi silêncio para um brinde. Todas as cabeças se viraram para mim. Eu estava no topo da escada, com todos os olhares sobre mim. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, comecei, com a voz embargada na medida certa. Família, como sabemos, nem sempre é a que temos, mas a que escolhemos. E olhando para vocês, meus amigos leais, eu me sinto a mulher mais rica do mundo. Fiz uma pausa, deixando a indireta pairar no ar. E por falar em riqueza e novos começos, gostaria de anunciar a criação da Fundação Almeida. Uma fundação para ajudar jovens empreendedores a começar seus negócios. O salão explodiu em aplausos. E tenho o prazer de apresentar o nosso primeiro beneficiado, o jovem e brilhante Tiago, eu disse, apontando para um rapaz inteligente que eu havia conhecido numa reunião de negócios. Eu o trouxe para o meu lado, a quem darei não apenas apoio financeiro, mas toda a minha mentoria e meus contatos. Mais aplauso. Eu podia imaginar o telefone de Ricardo explodindo com mensagens. A herança, o apoio, o legado que ele achava que era seu por direito, sendo publicamente redirecionado. Aquilo era melhor do que qualquer grito, qualquer briga. Era um golpe cirúrgico, executado na frente de todos que importavam. Mais tarde, ouvi duas mulheres cochichando perto da mesa de sobremesas. Coitado do Ricardo ser trocado assim publicamente. Bem feito, disse a outra. Aquela Camila subiu a cabeça dele. Deixar a própria mãe sozinha no Natal? Quem faz isso? Eu me afastei com um sorriso discreto. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas eles estão errados. O meu estava sendo servido quente, suntuoso, para 200 convidados. Cada risada na minha casa era um prego no caixão do Natal íntimo deles. Cada foto postada nas redes sociais com a hashtag da minha festa era uma pá de cal, na tentativa de Camila de ser a nova queridinha da sociedade. Eles não foram apenas excluídos da minha festa, eles foram apagados da cena. Quando o último convidado foi embora, a madrugada já ia alta. A orquestra tinha guardado seus instrumentos, os garçons recolhiam as últimas taças. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio da vitória. Andei pela minha casa, agora vazia e com as marcas da batalha. Pétalas no chão, taças esquecidas, o eco das conversas. Fui até a janela e olhei as luzes de São Paulo piscando lá embaixo. Eu tinha mostrado a todos, principalmente ao meu filho, que eu não era uma velhinha frágil para ser deixada de lado. Eu era Verônica Almeida. Eu construí essa cidade tanto quanto qualquer um, e eu podia destruir um mundinho pequeno com a mesma facilidade. A vingança tinha sido completa, destrutiva e absolutamente deliciosa. Mas enquanto eu observava a cidade adormecida, uma pergunta incômoda surgiu no fundo da minha mente. Eu tinha enchido minha casa de gente para provar que não estava sozinha. Então por que, no silêncio ensurdecedor que se seguiu, a solidão parecia ser a única convidada que decidiu ficar? Aquela pergunta ficou ali, parada no ar, como a última nota desafinada da orquestra. Solidão era uma palavra feia, fraca. Eu não era fraca. Fechei as cortinas pesadas de veludo, apagando as luzes da cidade. A cidade podia dormir, eu não. A vitória era apenas o começo do meu trabalho. O prato principal da vingança ainda nem tinha sido servido. Aquela festa foi só o aperitivo. Passei a mão sobre o mármore gelado da lareira. Na prateleira, uma foto antiga. Eu, meu falecido marido e Ricardo, um garotinho de uns 7 anos, com um sorriso que ainda não conhecia a falsidade. Ele segurava minha mão com força. Naquele tempo, eu era o mundo dele e ele, o meu. O que aconteceu com aquele menino? A resposta tinha nome e sobrenome. Camila, aquela oportunista com cara de anjo e garras afiadas. Ela achava que tinha ganhado o prêmio máximo ao fisgar o herdeiro dos Almeida. Mal sabia ela que a dona do prêmio ainda estava viva e bem disposta. Subi as escadas devagar, o corpo de 78 anos, sentindo o peso da noite. Mas a mente estava afiada como uma navalha. Entrei no meu escritório. Diferente do resto da casa, que era decorada para impressionar os outros, este lugar era só meu. Paredes escuras, uma mesa enorme de madeira maciça e uma única cadeira de couro. Era o meu trono, de onde eu construí tudo, de onde eu também
podia destruir. Liguei o computador. A tela iluminou meu rosto no escuro. Primeiro, a ruína social. Concluído com sucesso. Camila nunca mais seria convidada para um evento decente nesta cidade. As matronas dos jardins são como um bando de lobas. E eu tinha acabado de jogar um pedaço de carne fresca no meio delas, com o nome de Camila escrito em letras garrafais. Elas iam acabar com ela, mas isso era pouco. Era superficial. Eu queria mais. Eu queria o osso. Meu filho, Ricardo, sempre foi um sonhador. Bom coração, mas mole. Sempre precisou de mim para transformar seus sonhos em realidade. A startup dele, uma empresa de tecnologia que ele jurava que ia mudar o mundo, só saiu do papel porque eu assinei o cheque. Um cheque bem gordo, por sinal. Ele e Camila viviam do meu dinheiro, mas agiam como se fossem reis independentes. Aquele apartamento chique nos jardins, as viagens para a Europa, os carros importados, tudo pago pela velhinha frágil que eles deixaram de lado no Natal. Abri as planilhas da empresa dele. Eu ainda era sócia majoritária. Um detalhe que Ricardo parecia convenientemente esquecer. Eu tinha acesso a tudo. Contratos, balanços, contas a pagar. Comecei a minha análise. Fiquei horas ali, na madrugada silenciosa, apenas com o barulho do computador. E então eu encontrei uma pequena brecha, um contrato de fornecimento grande, vital para a empresa, que estava para ser renovado. O fornecedor era um velho conhecido meu, um homem que me devia alguns favores. Um sorriso lento se formou no meu rosto. A primeira peça do dominó estava pronta para cair. Peguei o telefone. Não era a hora para ligar, mas certas pessoas estão sempre disponíveis para mim. Disquei o número de Afonso, meu advogado. Ele não era só um advogado. Ele era um resolvedor de problemas. Verônica, aconteceu alguma coisa? A voz dele soou sonolenta, mas alerta. Afonso, querido, desculpe a hora. Tive uma ideia maravilhosa para os negócios. Falei com a voz mais doce que consegui. Expliquei o que eu queria. Uma pequena conversa com o tal fornecedor. Uma sugestão para que ele aumentasse o preço. Muito. O suficiente para tornar o contrato impossível para a startup do meu filho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Afonso me conhecia há 40 anos. Ele sabia ler nas entrelinhas. Verônica, isso vai complicar as coisas para o Ricardo, ele disse cuidadoso. Eu sei, Afonso, e é exatamente isso que eu quero. Quero que ele se lembre de quem segura as rédeas. Quero que ele precise de mim de novo. Entendido, ele respondeu sem mais perguntas. Afonso era um bom funcionário. Desliguei e me recostei na cadeira. A primeira parte do plano estava em movimento. Agora a segunda parte, Camila. A aspirante a Sociality sonhava em abrir uma galeria de arte, chique e moderna, na rua Oscar Freire. Ela já tinha até alugado o ponto, usando o dinheiro que eu dei de presente de casamento para o Ricardo. Que ironia! Ela usaria meu dinheiro para construir o próprio pedestal. Eu não ia deixar. A comunidade artística de São Paulo é um ovo. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu conhecia a pessoa mais importante de todas. Um crítico de arte influente, um homem que podia levantar ou enterrar a carreira de alguém com uma única coluna no jornal. E ele, por acaso, estava na minha festa mais cedo e me devia um favor enorme de muito tempo atrás. Peguei o celular e mandei uma mensagem curta. Querido, preciso da sua ajuda para proteger o cenário artístico de São Paulo de certas aventureiras. Podemos tomar um café? A resposta veio em menos de 1 minuto. Sempre às suas ordens, Verônica. Pronto. As sementes estavam plantadas. Agora era só esperar. A solidão ainda estava ali, sentada na cadeira vazia à minha frente. Mas agora ela parecia diferente. Não era mais uma inimiga, era uma aliada. Era o silêncio necessário para pensar, para planejar. O silêncio da caçadora esperando a presa cair na armadilha. O telefone tocou de repente, me assustando. Era um número bloqueado. Atendi. Mãe? Era a voz de Ricardo, cheia de raiva. O que foi aquilo? O que você fez? Eu respirei fundo e convoquei a minha melhor atuação de velhinha magoada. Ricardo, meu filho? Que bom que ligou. Fiquei tão preocupada. Minha voz saiu trêmula, fraca. Aquilo o quê, meu bem? A festa. Você convidou a cidade inteira, menos eu. A Camila está arrasada. Ela não para de chorar. As pessoas estão ligando, comentando, rindo da gente. Você nos humilhou. Humilhar. Imagina, meu amor. Eu estava tão sozinha neste Natal. Você sabe, depois que seu pai se foi, eu só queria ter gente por perto. Chamei alguns amigos. Não sabia que ia virar essa coisa toda. Eu não queria te excluir, juro. Pensei que você e a Camila tinham seus próprios planos, mais modernos. Cada palavra era uma facada calculada. Eu sabia que a palavra modernos ia doer. Planos modernos? Mãe, era o nosso primeiro Natal casados e você fez isso de propósito. Não fale assim, Ricardo. Você está me magoando. Eu só sou uma velha
velha que não queria passar a noite de Natal sozinha. Você não pode me culpar por isso, pode? Usei o meu trunfo, a culpa, a arma mais poderosa de uma mãe. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu podia quase ouvir as engrenagens na cabeça dele girando, a raiva brigando com a culpa. Eu não sei, mãe. Isso tudo foi demais. Me perdoe se eu te magoei, filho. De verdade, eu amo você, só isso. Ele resmungou tá bom, mãe, depois a gente se fala. E desligou. Eu sorri. Ele estava confuso, dividido, perfeito. A primeira rachadura no castelo de cartas dele com Camila. Ela, com o orgulho ferido, ia pressioná-lo. Ele, com a culpa latejando, ia ficar na defensiva. A briga era inevitável. Levantei e fui até a janela de novo. A garoa fina começava a cair sobre São Paulo, borrando as luzes e deixando a cidade com aquele ar melancólico que eu tanto gostava. Era a minha cidade, impiedosa, barulhenta, que não para nunca. Uma cidade que engole os fracos e recompensa os fortes. Eu não construí meu império imobiliário sendo boazinha. Eu aprendi as regras do jogo muito cedo. E a regra número 1 é: nunca demonstre fraqueza. Meu filho e a esposa dele me viram como fraca, um estorvo, uma conta bancária a ser administrada até o dia do meu funeral. Eles cometeram um erro que ia custar muito, muito caro. Eles me tiraram do Natal deles. Em troca, eu ia tirar tudo deles: o dinheiro, a reputação, a empresa, a galeria de arte. E o mais importante, a confiança que um tinha no outro. Eu ia deixar eles apenas com uma coisa: a certeza de que nunca, jamais deveriam ter subestimado Verônica Almeida. A solidão continuava no cômodo, mas agora eu a via com outros olhos. Ela não era uma convidada indesejada. Ela era a minha rainha no tabuleiro de xadrez. Com ela ao meu lado, eu era invencível. E o jogo estava apenas começando. Cheque, agora faltava o mate. E eu ia saborear cada movimento até lá. A noite de São Paulo me observava em silêncio, cúmplice. A vingança, afinal, é um prato que se come frio, de preferência numa madrugada chuvosa, com a cidade inteira aos seus pés. E eu estava faminta. A primeira coisa que fiz quando o sol nasceu, tímido por entre os prédios da Faria Lima, foi ligar para minha assessora. O plano já estava claro na minha cabeça, cada detalhe desenhado com a precisão de um arquiteto. Eu não queria uma festa de Natal. Eu queria um espetáculo, uma ópera sobre a queda de um pequeno rei e sua rainha de mentira. O primeiro passo era o convite. Pedi o papel mais caro, a caligrafia mais elegante. O texto era simples, quase doce. Verônica Almeida convida para uma noite especial de celebração para resgatar o verdadeiro espírito de família. Sua presença é o meu maior presente. A ironia era o meu tempero secreto. Mandei um motoboy entregar o primeiro na galeria de arte da minha nora, a Patrícia. Sabia que ela estaria lá, posando de grande empresária cultural. O telefone tocou umas 2 horas depois. Era o Ricardo, meu filho. A voz dele estava cheia daquela falsa preocupação que ele aprendeu a usar tão bem. Mãe, que convite é esse? A gente não tinha combinado que... Eu o cortei com a voz mais suave que consegui. Meu filho, eu pensei melhor. Natal é tempo de perdão, de união. Eu não quero ficar sozinha. E não quero que vocês fiquem sem a sua mãe. Vai ser uma festa linda aqui na nossa casa. Chamei o pessoal do buffet que você adora, aquele dos jardins. Eu podia quase ouvir a Patrícia cochichando no fundo, os olhos dela brilhando com a ideia de uma festa na mansão. Para ela, era uma vitrine. Para mim, era o palco do abate. Ricardo gaguejou sim, claro, mãe, e desligou. O peixe tinha mordido a isca, mas eles não seriam os únicos convidados. Ah, não. A minha lista era muito mais interessante. Liguei para o maior rival de negócios do Ricardo, um homem que ele odiava, e o convidei, dizendo que meu filho adoraria fazer as pazes no Natal. Liguei para um antigo namorado da Patrícia, um artista sem dinheiro que ela largou para ficar com a conta bancária do meu filho. Falei que ela sentia saudades. Liguei para o contador da empresa, um homem assustado que eu sabia que estava ajudando o Ricardo a desviar dinheiro para os projetos inúteis da esposa. Disse a ele que queria dar um bônus de Natal em agradecimento pela lealdade. Cada telefonema era uma peça que eu colocava no lugar. Cada convidado era uma pequena bomba relógio. Passei o resto da semana organizando tudo. As luzes de Natal na fachada da mansão pareciam um sorriso de deboche para a cidade. Encomendei champanhe francesa, caviar, contratei músicos de jazz. A casa estava impecável, um cenário perfeito para o caos. Por fora, era a imagem da celebração e do luxo paulistano. Por dentro, era a minha arena. Enquanto os funcionários arrumavam as mesas no jardim e a piscina brilhava sob as luzes, eu olhava para o meu reflexo no vidro da janela. Eu não via uma senhora de 78 anos. Eu via uma general antes da batalha final. A solidão ainda estava ali, sentada na poltrona ao meu lado, mas agora ela segurava uma
taça, brindando comigo. A festa de Natal deles seria pequena e sem graça. A minha entraria para a história. A casa estava pronta, o palco montado, faltava apenas a plateia chegar para o grande final. E eu mal podia esperar para ver o rosto deles quando a cortina subisse. Os primeiros a chegar foram os abutres menores, primos distantes que eu não via há anos, com seus sorrisos ensaiados e olhos que mediam o valor dos talheres de prata. Cumprimentei cada um com um abraço que era pura formalidade, sentindo o tecido barato de seus ternos e vestidos. Eles elogiavam a casa, a decoração, o cheiro de pinho e canela que eu mandei borrifar no ar, e eu sorria. Um sorriso fino e cortante, pensando em como o cheiro de desespero logo tomaria conta do ambiente. Depois vieram os amigos do meu filho, a turma do clube, os parceiros de negócios. Cláudio, o sócio de Ricardo, chegou com a esposa, uma mulher que passava mais tempo na academia do que com os próprios filhos. Ele me deu um aperto de mão firme, falando sobre o mercado, sobre como a construtora deles estava prestes a fechar um grande negócio. Eu apenas assenti, oferecendo uma taça de champanhe. Um brinde ao futuro, Cláudio. O futuro é sempre surpreendente, não acha? Ele riu, sem entender a ameaça por trás das minhas palavras. Eu sabia que a empresa deles era um castelo de cartas, e a carta principal, a que segurava tudo, era o meu dinheiro. Por volta das 9, eles chegaram. Ricardo e a esposa, Camila. Ele com o mesmo ar de menino perdido que sempre teve, mesmo aos 45 anos. Usava um suéter caro que eu sabia que não podia pagar. Ela, 20 anos mais nova, brilhava como uma bijuteria cara. O vestido vermelho era justo demais, o sorriso largo demais. Ela se agarrou ao braço do meu filho como se ele fosse um prêmio. E de certa forma, ele era. Era o bilhete dourado dela para este mundo de luxo. Mãe, que surpresa! O que é tudo isso? Ricardo disse, olhando ao redor, claramente desconcertado. A festinha sem graça deles não deveria ter competição. Apenas uma pequena reunião, meu querido, para os amigos mais próximos. Achei que a casa estava muito silenciosa neste Natal. Minha voz era suave, coberta de mel. Camila me deu um beijo no ar. O perfume dela era doce e enjoativo. Verônica, a senhora não devia ter se incomodado. A gente ia fazer uma coisinha simples. Só nós dois. A voz dela tinha um tom de repreensão, como se eu fosse uma criança teimosa. Ah, mas o Natal é para todos, querida. E eu me senti tão generosa este ano. Eu a guiei para dentro, minha mão em suas costas. Você está linda. Esse vestido, vi um muito parecido na vitrine de uma loja na rua 25 de março outro dia. Uma inspiração incrível. O sorriso dela vacilou por um segundo. A pequena bomba havia sido plantada. Ela sabia, e eu sabia, que o vestido era uma imitação barata de um estilista famoso. Ela vivia uma vida de mentira, e eu estava prestes a puxar o tapete debaixo dos seus pés. A festa corria como um rio de águas turvas sob uma superfície calma. A banda de jazz tocava uma melodia suave. As pessoas conversavam, riam, bebiam meu champanhe caríssimo. Eu circulava entre os grupos. Uma anfitriã perfeita. Para os amigos de Camila, eu elogiava suas carreiras de influenciadoras digitais, perguntando com falsa inocência quanto se ganhava para postar fotos de pratos de comida. Para os sócios de Ricardo, eu mencionava casualmente que estava pensando em diversificar meus investimentos, talvez em algo mais seguro que o mercado imobiliário. Cada palavra era uma gota de veneno. Eu via Ricardo me observando do outro lado do jardim. Havia uma ruga de preocupação em sua testa. Ele me conhecia. Sabia que minha generosidade nunca vinha de graça. Ele se aproximou, a taça de champanhe tremendo um pouco em sua mão. Mãe, o que você está fazendo? Estou dando uma festa, Ricardo. Não é óbvio? Você sabe o que eu quero dizer. Convidou meus sócios, os amigos da Camila. Está parecendo uma demonstração de poder. Eu ri. Um som baixo. Tudo na vida é uma demonstração de poder, meu filho. Você deveria ter aprendido isso. Eu te ensinei? Ou você estava muito ocupado gastando o dinheiro que o meu poder te deu? Ele ficou pálido. Não tinha resposta para aquilo. Nunca tinha. Ele era fraco. Como o pai. Nesse momento, uma lembrança me veio à mente, nítida como o cristal da taça que eu segurava. Eu devia ter uns 35 anos. Ricardo era um garotinho. Eu e Alberto, meu falecido marido, estávamos na varanda da nossa primeira casa de verdade. Uma casa boa, mas que não era nem a sombra desta mansão. Ele queria vender um terreno que tínhamos comprado na periferia da cidade. Uma construtora pequena tinha feito uma oferta. Para ele, era dinheiro rápido, fácil. Para mim, era uma traição. Lembro de ter dito a ele: Alberto, você não vê? Aquela área vai explodir em 10 anos. O metrô vai chegar lá. Vender agora é estupidez. É entregar o ouro para o bandido. Ele me olhou com aqueles olhos
cansados. Verônica, eu não quero esperar 10 anos. Eu quero viver agora. Quero viajar. Quero ter paz. Paz. Que palavra inútil. A paz não constrói impérios. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu fui ao escritório dele. Peguei os documentos do terreno e os escondi. No dia seguinte, disse ao corretor que tínhamos desistido do negócio. Alberto ficou furioso, gritou. Disse que eu era controladora, uma mulher fria. Eu aguentei tudo em silêncio. 2 semanas depois, ele teve um ataque cardíaco fulminante no campo de golfe. Os médicos disseram que foi o estresse. Às vezes, à noite, eu me perguntava se não tinha sido eu, se a minha ambição não o tinha matado. Mas então eu olhava para tudo que construí, para a segurança que dei ao meu filho, e o sentimento de culpa evaporava. Fraqueza é uma doença, e eu tinha que cortar o mal pela raiz. Aquele terreno, hoje, vale mais de 50 milhões. É a base de tudo que tenho. Ricardo era igual ao pai. Queria o caminho fácil, queria a paz. E acabou com uma mulher como Camila, que era o espelho distorcido da minha própria ambição, só que sem a inteligência ou a coragem. Ela só queria o prêmio, sem ter lutado por ele. Afastei a memória e sorri para o meu filho. Relaxe, Ricardo, beba um pouco. É Natal. A noite avançava. O álcool deixava as pessoas mais barulhentas, mais verdadeiras. Eu vi Camila flertando descaradamente com o personal trainer que eu tinha convidado de propósito. Um rapaz bonito, com mais músculos do que cérebro. Eu sabia que eles tinham um caso. O relatório do detetive particular estava na minha bolsa, com fotos e tudo. Ricardo, cego pela paixão ou pela conveniência, não via nada, ou fingia não ver. Chegou a hora. O grande final. Fiz um sinal para os músicos que pararam de tocar. Peguei um pequeno microfone que a equipe de som tinha preparado. O silêncio se espalhou pelo jardim. Todos os olhos se viraram para mim. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo à minha pequena celebração. Comecei com a voz calma e acolhedora de uma avó. O Natal é uma época de reflexão, de pensar na família, na lealdade, na gratidão. Olhei diretamente para Ricardo. Este ano eu refleti muito. Refleti sobre o que construí. Não apenas estes muros, este jardim, mas um legado que eu esperava passar para o meu único filho. A tensão no ar era palpável. Podia-se ouvir a respiração das pessoas, mas legados precisam ser merecidos, precisam ser cuidados por mãos fortes, por mentes espertas. E eu percebi que cometi um erro. Eu protegi demais. Dei demais. Criei um príncipe num castelo, quando deveria ter criado um rei para a batalha. Ricardo estava branco como papel. Camila, ao lado dele, parecia confusa, mas o sorriso presunçoso ainda estava lá. Então, eu decidi fazer algumas mudanças. Alguns presentes de Natal, por assim dizer. Virei-me para Cláudio, o sócio. Cláudio, querido, aquele grande negócio que vocês estavam prestes a fechar, aquele que precisava de um grande investimento meu na segunda-feira, eu decidi não fazer mais o aporte. Na verdade, estou retirando todo o meu capital da empresa. Desejo a vocês boa sorte para encontrar outro investidor antes que a falência seja declarada. Feliz Natal! A boca de Cláudio se abriu. A esposa dele o segurou pelo braço. O caos começava a borbulhar. Depois, olhei para Camila. Meu sorriso era o mais doce que eu conseguia fazer. Camila, minha querida nora, você que trouxe tanta alegria para a vida do meu filho. Eu também tenho um presente para você. Um presente que vai te dar a liberdade que você tanto busca. Fiz um sinal para o meu mordomo, que ligou um grande telão que estava discretamente posicionado perto da piscina. E então, as fotos começaram a passar. Fotos nítidas. Camila e o personal trainer em um hotel barato na Marginal Pinheiros. No carro dele, a multidão soltou um suspiro coletivo. As amigas delas a olhavam com uma mistura de pena e satisfação. Ricardo olhou para o telão, depois para Camila, depois para mim. O rosto dele era uma máscara de horror e traição. Mãe, como você pôde? Eu só mostrei a verdade, a lealdade que você tanto preza. Aliás, Ricardo, o apartamento onde vocês moram está no meu nome. O carro que ela dirige também. Eu quero as chaves de tudo na minha mesa até amanhã de manhã. Feliz Natal. Camila começou a chorar. Um choro feio, de raiva. Sua bruxa velha e mal amada. Você fez isso porque tem inveja, porque ninguém te quer. Talvez, querida, mas eu prefiro ser uma bruxa mal amada na minha mansão de 7 milhões do que uma interesseira sem um teto sobre a cabeça. A festa tinha acabado. As pessoas começaram a sair às pressas, como ratos abandonando um navio que afunda. Não queriam ser associadas àquele desastre. Cláudio e a esposa saíram discutindo aos gritos. As amigas de Camila a deixaram para trás. Ricardo estava parado, imóvel, no meio do jardim. Camila tentou se aproximar dele, mas ele se afastou como se ela estivesse em chamas. Ela gritou alguns palavrões para mim e saiu correndo, tropeçando
tropeçando nos próprios saltos. Ficamos só eu e meu filho no meio da destruição da minha festa perfeita. As luzes de Natal ainda piscavam, zombando de nós. Por quê? Ele sussurrou, a voz quebrada. Porque você me excluiu, Ricardo. Você e aquela mulherzinha. Vocês me jogaram fora como se eu fosse um móvel velho. Vocês se esqueceram quem construiu este reino. Eu sou a rainha e ninguém vira as costas para a rainha. Você não destruiu só a mim. Você destruiu tudo. Não, meu filho. Eu destruí as mentiras. O que sobrou é a verdade. E a verdade é que você não é nada sem mim. Agora talvez você aprenda a lutar. Ou talvez você afunde. Sinceramente, a essa altura, tanto faz. Ele me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto em seus olhos. Era um ódio puro, sem o filtro do respeito ou do medo. Pela primeira vez, eu vi algo do meu sangue nele, mas era tarde demais. Ele se virou e foi embora, sem dizer mais uma palavra. Eu o observei caminhar para fora dos meus portões, para a escuridão da noite. Fiquei sozinha no meu jardim impecável, agora cheio de taças caídas e comida intocada. O cheiro de champanhe e humilhação estava no ar. A banda de jazz tinha ido embora. O silêncio era pesado. Caminhei de volta para dentro da mansão. As luzes pareciam brilhantes demais. A casa grande demais. Fui até a janela e olhei meu reflexo novamente. A general tinha vencido a batalha. O campo estava limpo, todos os inimigos aniquilados. A solidão, que antes estava sentada na poltrona, agora estava em pé ao meu lado, passando um braço frio pelos meus ombros. Ela não estava mais brindando. Estava apenas ali, quieta, a minha única e verdadeira companhia. Eu tinha ganhado, tinha tido a minha vingança. A festa deles seria pequena e sem graça. A minha entrou para a história. Mas enquanto eu olhava para a cidade de São Paulo brilhando lá fora, uma cidade que eu ajudei a construir, um prédio de cada vez, uma pergunta silenciosa ecoou no vazio da minha vitória. E agora? A cortina tinha subido, o espetáculo tinha acabado e a plateia tinha ido embora. E eu, a estrela principal, estava sozinha no palco escuro, sozinha com meu império de concreto e solidão. Feliz Natal para mim. O copo de uísque que eu peguei na volta para dentro de casa já estava quente na minha mão. O gelo tinha derretido, aguando a bebida cara que eu nem estava mais sentindo o gosto. Eu bebia por hábito, por ter algo para segurar. O peso do copo na minha mão era a única coisa real naquele momento. O resto parecia um sonho, um filme que eu tinha assistido e que agora, com os créditos subindo, me deixava com uma sensação estranha no estômago. A pergunta "e agora?" continuava batendo na minha cabeça como um martelo. E agora? Eu podia ligar para o meu piloto e ir para qualquer lugar do mundo. Paris? Nova York? Uma ilha deserta no Pacífico? Eu tinha dinheiro para comprar a ilha se quisesse. Mas para quê? Para levar a solidão na primeira classe? Ela não precisava de passagem. Ela já morava dentro de mim, com um contrato de aluguel vitalício. Descalça. Senti o mármore frio do chão sob os meus pés. Era um frio que subia pela espinha. Um frio que combinava com o que eu sentia por dentro. Andei pela sala de estar, um lugar do tamanho de uns 3 apartamentos normais. Os móveis de design, as obras de arte caríssimas nas paredes, tudo parecia cenário. Um cenário montado para uma peça que já tinha acabado. Eu era a única atriz que não sabia que era hora de ir para casa, mas o problema é que eu já estava em casa. Parei em frente a um quadro enorme, um abstrato com cores fortes, vermelho e preto. Lembro do dia que o comprei. O artista, um cara jovem e cheio de si, me disse que a obra se chamava Ruptura. Na época, achei que combinava comigo, com a minha história de ter rompido com o meu passado, com os sócios que me traíram. Agora, olhando para as manchas de tinta agressivas, eu só via a bagunça que a minha vida tinha se tornado. Uma ruptura que tinha deixado um buraco, não um novo começo. A traição deles. Fazia 5 anos, mas parecia que tinha sido ontem. Ricardo e Júlia. Nossos nomes juntos na porta do nosso primeiro escritório, uma salinha alugada na Vila Olímpia. Éramos 3 jovens com um sonho: construir prédios que mudassem a cara de São Paulo. E nós conseguimos. Começamos pequenos, com projetos ousados que ninguém queria financiar. Eu era o motor, Ricardo era o cérebro dos números e Júlia era o charme, a pessoa que conseguia convencer qualquer um a investir na gente. Éramos um time, mais que um time, éramos uma família, a família que eu nunca tive. Eu me lembro das noites em claro, comendo pizza fria em cima das plantas dos projetos, sonhando com o dia em que teríamos nosso nome no topo do prédio mais alto da cidade. A gente ria, a gente brigava, a gente se apoiava. Eu confiava neles mais do que confiava em mim mesma, e foi aí que eu errei. O sucesso subiu a cabeça deles.
deles. O dinheiro, os jantares caros, as viagens. Eles começaram a mudar. As reuniões que antes eram sobre criatividade e inovação viraram reuniões sobre como cortar custos, como usar material mais barato, como maximizar o lucro a qualquer preço. Eu lutei contra isso. Eu dizia que a gente não podia perder a nossa alma, a nossa essência. Eles riam e me chamavam de sonhadora. Diziam que eu não entendia de negócios. Eu, que tinha tirado a empresa do zero. A facada final veio numa manhã de terça-feira. Cheguei na empresa e o meu acesso tinha sido bloqueado. Uma carta de um advogado me esperava na recepção. Eles tinham usado uma cláusula minúscula no contrato, uma que eu assinei sem ler direito anos antes para me tirar da sociedade. Me deram uma mixaria, uma esmola e ficaram com tudo, com o meu nome, com os meus projetos, com os meus sonhos. Naquele dia, eu não chorei. Eu senti uma raiva tão fria, tão cortante, que parecia que meu sangue tinha virado gelo. Eu jurei para mim mesma, no meio da Faria Lima, com os carros passando e as pessoas me olhando de lado, que eu iria destruir os dois. Não importava como, não importava quanto tempo levasse. Eu iria construir um império tão grande, tão poderoso, que o pequeno reino deles pareceria um castelo de areia. E eu iria fazer questão de que eles estivessem na primeira fila para assistir a tudo desmoronar. E eu fiz. Trabalhei 20 horas por dia. Dormia no escritório. Vendi o apartamento que eu tinha. O carro. Usei cada centavo para começar de novo, sozinha. Fui implacável. Esmaguei concorrentes. Comprei empresas menores. Usei as mesmas táticas sujas que eles usaram comigo, só que eu era melhor nisso. Eu não tinha mais coração, não tinha mais piedade. Eu era uma máquina de construir e de vencer. E a festa de hoje foi o ato final. Foi na véspera de Natal de propósito. Era o dia do evento anual de caridade que a empresa deles sempre promovia, o evento mais importante do ano para a imagem deles. Eu marquei a minha festa para o mesmo dia, na mesma hora. Convidei cada pessoa importante da cidade, políticos, empresários, artistas, jornalistas. Mandei jatinhos buscarem gente de fora. Não poupei um centavo. Contratei a melhor banda, o melhor buffet, o champanhe mais caro. A notícia se espalhou como fogo. A minha festa era o lugar para estar. A festa deles ficou vazia. Um fracasso total. Humilhante. Eu soube por uma das minhas fontes que nem metade dos convidados apareceu. Ricardo e Júlia, os reis da cidade, humilhados publicamente na noite mais importante do ano. A minha vingança estava completa. A general venceu. Então por que eu me sentia tão vazia? Subi as escadas, o vestido de seda arrastando nos degraus. O silêncio da casa era ensurdecedor. Cada passo meu ecoava. Passei pelo corredor dos quartos de hóspedes, todos vazios, com as camas perfeitamente arrumadas. Entrei no meu quarto. Era enorme, com uma parede inteira de vidro que dava para a cidade. As luzes de São Paulo piscavam lá embaixo. Infinitas. Uma cidade que não dorme, como eu. Tirei o vestido caro e o joguei no chão. Tirei as joias e as deixei cair na penteadeira, fazendo um barulho seco. Fui até o closet, um cômodo que era maior que o meu primeiro apartamento. Passei pelas fileiras de roupas de grife, sapatos que custavam o preço de um carro popular. Peguei uma calça jeans velha e uma camiseta preta. Vesti aquela roupa simples e me senti um pouco mais eu, a mulher que começou tudo, não a general que terminou. Olhei para a minha cama, uma cama gigante, com uns 10 travesseiros, fria e vazia. A ideia de deitar ali e encarar o teto até o dia amanhecer era insuportável. Eu não podia ficar naquela casa, era uma prisão dourada. Peguei a chave do meu carro na mesinha de cabeceira. Não era a chave da Ferrari ou do Porsche, que ficavam na garagem para impressionar as visitas. Era a chave de um Opala antigo, 1978, azul. Foi o primeiro carro que eu comprei quando comecei a ganhar algum dinheiro, antes mesmo da sociedade. Eu o mantinha na garagem, coberto por uma lona, como uma relíquia de um tempo que não existia mais. Ninguém entendia porque eu guardava aquela lata velha, mas aquele carro tinha alma, tinha a minha história. Desci pela escada de serviço para não ter que passar pela bagunça da festa de novo. Na garagem, puxei a lona e o cheiro de gasolina e couro velho me atingiu. Era o cheiro da esperança, da juventude. Passei a mão na lataria fria. Abri a porta que rangeu um pouco. Sentei no banco do motorista. O banco de couro estava gasto, rachado em alguns lugares. Girei a chave na ignição. O motor demorou um pouco para pegar, protestou,
suspirou, mas depois roncou, um som grave e poderoso que vibrou no meu peito. Saí da mansão pelos portões dos fundos. O segurança me olhou assustado, sem entender nada. Eu apenas acelerei. Dirigir pelas ruas de São Paulo na madrugada de Natal era uma experiência estranha. O bairro nobre onde eu morava estava deserto. As mansões, todas iluminadas com decorações de Natal, pareciam casas de boneca, silenciosas e perfeitas. Eu era a única alma viva na rua. Peguei a Marginal Pinheiro. As luzes dos prédios comerciais espelhavam no rio escuro. Aquela via expressa que eu pegava todo dia no meu carro blindado com motorista parecia diferente vista do banco do Opala. As janelas estavam abertas e o vento bagunçava meu cabelo. O cheiro da cidade entrava, uma mistura de poluição, asfalto molhado e da garoa fina que começava a cair. Eu não tinha um destino. Estava apenas dirigindo. Passei pela Ponte Estaiada, um dos cartões postais da cidade que a minha empresa ajudou a iluminar. Eu olhava para aquelas estruturas gigantes e não sentia orgulho. Sentia um cansaço profundo, uma tristeza que pesava mais que todo aquele concreto. Sem pensar, acabei indo para o centro. As ruas estavam mais vazias do que o normal, mas ainda havia vida. Pessoas em situação de rua se abrigando sob as marquises, luzes de neon de bares abertos piscando. Era a São Paulo de verdade, a cidade que não para nem no Natal. Parei o carro em frente a um prédio antigo na Praça da República. Era um dos primeiros prédios que nós três reformamos. Lembro de ficar horas na calçada, olhando para cima, imaginando como ele ficaria. Lembro do Ricardo fazendo os cálculos numa prancheta e da Júlia encantando o velho proprietário para nos dar o contrato. A gente comemorou com cerveja e pastel numa barraca de feira. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto. A primeira em 5 anos. Eu a sequei com raiva. Chorar era para os fracos. E eu não era fraca. Eu era a general, mas a armadura estava pesada demais esta noite. Continuei dirigindo, sem rumo. Fui parar na Vila Madalena. As ruas de paralelepípedo estavam molhadas. Os bares, que normalmente estariam cheios de gente, estavam fechados ou com pouquíssimo movimento. Vi um casal jovem se beijando na esquina, debaixo de um guarda-chuva. Eles riam, felizes. Senti uma pontada de inveja. Uma inveja que doía mais do que a traição. Eles tinham um ao outro. E eu tinha prédios, contas bancárias, ações, coisas frias e sem vida. Acabei parando numa padaria 24 horas, daquelas clássicas com balcão de inox e luz branca forte demais. Estacionei o Opala na frente. Alguns taxistas tomavam café e conversavam baixo. Entrei. O cheiro de café e pão quente me abraçou. Era um cheiro de normalidade, de vida cotidiana. Sentei numa mesa no canto, de onde eu podia ver a rua. A garçonete, uma senhora com cara de cansada e um sorriso gentil, veio me atender. Bom dia. Ou boa noite, já nem sei mais, ela disse rindo. O que a senhora vai querer? Eu olhei o cardápio, mas as palavras não faziam sentido. Um café com leite e um pão nas chapas, eu pedi. Era o que eu pedia com Ricardo e Júlia nas nossas manhãs de reunião. Enquanto esperava, fiquei observando o movimento. Um jovem de fone de ouvido, provavelmente voltando de alguma festa. Um enfermeiro com o uniforme amassado, tomando um café rápido antes de ir para casa. Uma família pequena, pai, mãe e uma filha, comendo um pedaço de bolo. Eles pareciam felizes. O pai fez uma piada e a menina riu alto. Uma risada pura, de verdade. A garçonete trouxe meu pedido. O cheiro do pão com manteiga derretida era bom. Dei um gole no café com leite. Estava quente, doce. Uma sensação de conforto simples que dinheiro nenhum podia comprar. E então a ficha caiu. Minha vingança não tinha sido contra Ricardo e Júlia. Não de verdade. Eles eram apenas o alvo. A minha vingança foi contra a vida, contra a felicidade, contra a confiança. Ao me fechar para o mundo para construir meu império, eu tinha me destruído no processo. Eu tinha arrancado de mim mesma a capacidade de sentir alegria, de confiar em alguém, de ter uma conexão real. Eu ganhei a guerra, mas perdi a mim mesma no campo de batalha. Eu olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela da padaria. A mulher que me encarava de volta não era uma general vitoriosa. Era só uma mulher cansada, com olheiras e o cabelo bagunçado pelo vento. Uma mulher terrivelmente, assustadoramente sozinha. O pão na chapa esfriou na minha frente, intocado. A humilhação que eu causei a eles não tinha preenchido o meu vazio. Pelo contrário, parecia que ele tinha ficado ainda maior, porque no fundo, destruir o que nós três construímos juntos foi como queimar a única foto de família que eu já tive. Paguei a conta, deixei uma gorjeta generosa para a senhora simpática e saí. A garoa tinha virado uma chuva fina, mas constante. Entrei no Opala e fiquei ali, parada, com o motor desligado, ouvindo o barulho da chuva no teto do carro. O que eu ia fazer agora?
agora? A pergunta voltou, mas desta vez a resposta era diferente. Antes a pergunta era sobre o que fazer com o meu império, com o meu poder. Agora a pergunta era sobre mim. O que eu ia fazer com essa pessoa que eu tinha me tornado? Como se conserta algo que foi quebrado por dentro? Liguei o carro, mas em vez de voltar para a mansão, para a minha prisão dourada, eu dirigi na direção oposta. Eu não sabia para onde estava indo. Talvez para lugar nenhum, talvez para o começo de alguma coisa. Pela primeira vez em 5 anos, eu não tinha um plano, não tinha uma estratégia, não tinha um inimigo para derrotar. O único inimigo que restava era o eco da minha própria vitória no silêncio do meu coração. O sol começou a nascer no horizonte de São Paulo, pintando o céu cinza com um tom de laranja e rosa. Era dia de Natal, um dia de recomeços, dizem. Eu olhei para a cidade que acordava, uma cidade que eu ajudei a construir. Um prédio de cada vez, mas agora eu tinha uma obra muito mais difícil pela frente, reconstruir a mim mesma, tijolo por tijolo, e eu nem sabia por onde começar a procurar o material. Continuei dirigindo com a janela aberta, deixando a chuva molhar meu rosto. Era uma sensação boa, limpa, como se estivesse lavando alguma coisa. Talvez a armadura da general estivesse finalmente começando a enferrujar, e pela primeira vez, a ideia de ficar vulnerável não me assustou. Me deu uma pontinha de esperança, pequena, frágil, mas era alguma coisa. E no deserto que eu tinha criado, qualquer broto de esperança já era um milagre. Feliz Natal para mim. Desta vez, a frase não soou tão amarga, soou como um ponto de partida. E assim, termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos, nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar. Mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam e não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.